Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. Ministrando com a unção da cura. O que acontece quando a fé não é equilibrada com o poder? Muitos outros pastores ministravam sobre o poder da unção. Alguns eram usados poderosamente por Deus. Eu podia contar ao leitor milagres tremendos que presenciei naquela época. Pessoas eram levantadas do leito de morte, coisas maravilhosas aconteciam no ministério daqueles pregadores. Então, alguns ministros começaram a ficar doentes. Uma vez, um deles me disse: esta unção, o dom de cura que recebi, seja como for, funciona para as outras pessoas, mas não funciona para mim mesmo. Eu respondi: certamente não. Deus não deu ministério ao apóstolo para esse ministrar a si mesmo. Ele deu dom para ser usado em benefício do corpo de Cristo. Você terá de ser curado da mesma maneira que os outros cristãos, pela fé, ou então nada receberá. Os olhos daquele pastor se regalaram quando ouviu essas palavras. Olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Ele retrucou: bem, então acho que não receberei, porque nada sei sobre fé. Eu lhe disse que ele devia ouvir outros pregadores que enfatizavam a fé, incluindo como tema em suas mensagens. Eu não estava sendo severo demais com aquele pastor, só queria esclarecer a importância da fé, baseada na palavra. O fato de ter unção ou um dom para fazer algo não significa que sabemos tudo. Eu mesmo não sei tudo, nem você. Naqueles dias da voz da cura, vi muitos pregadores caírem doentes. Mesmo assim, eram usados poderosamente por Deus para ministrar a outras pessoas. Por exemplo, em uma campanha, presenciei um colega ministrar 5 adultos, surdo e mudo. Eram de uma escola especial. Todos eles foram curados instantaneamente. Esse mesmo pregador impôs as mãos sobre uma mulher cega e os olhos dela foram abertos no mesmo instante. Um homem foi levado à reunião em uma maca. Os médicos haviam perdido a esperança, mas ele restabeleceu totalmente pela unção ou pelo poder de Deus que operava naquele homem de Deus. Mesmo assim, quando se tratava de fé, o pregador não sabia o que a Bíblia diz. Conhecia muito pouco sobre a cura. Às vezes, eu quase caía da cadeira ao ouvir as afirmações que ele fazia sobre a fé e cura. Veja bem, a unção enchia aqueles pregadores nas campanhas e ele ministrava. Milagres aconteciam, mas depois que a unção se atenuava, ele ficava totalmente sem poder, porque não compreendia o equilíbrio entre a fé e o poder. Há poder em uma pequena porção do imensurável poder de Deus. A unção da cura pode manifestar-se na vida e no ministério de alguém, mas não fica presente o tempo todo. Se ficasse, a pessoa se esgotaria fisicamente. É como segurar um fio elétrico. Não dá para ficar segurando para sempre. Às vezes sentia a unção tão forte sobre mim que literalmente tremi sob o poder de Deus. Quando isso ocorre, mal consigo perceber as pessoas. Muitos imaginam que estou olhando através deles. Alguns me perguntam se tenho uma mensagem especial de Deus para eles, de maneira que como os encaro, pela maneira que como os encaro. Mas, na verdade, não me dou conta de que estão ali. Por isso acontece. Por que isso acontece? Porque quando estamos sob o poder da unção, entramos na esfera espiritual. Quanto maior for a unção, maior será o envolvimento no mundo espiritual. Nessa condição conseguimos melhores resultados. Isso tem ocorrido em meu ministério, mas, obviamente, eu não permaneço nessa outra esfera. Como já disse,
A pessoa não pode continuar sob o poder da unção infinitamente. Simplesmente isso não é possível. Nosso corpo é limitado. Não suportamos ficar muito tempo sob o impacto do poder de Deus. Já tive de orar pedindo ao Senhor que parasse, porque não aguentava mais. Há algum tempo eu estava conversando com um amigo pastor sobre esse assunto. Ele disse: ao longo dos anos, sempre entrei e saí, por assim dizer, da unção. Ultimamente tem ocorrido com mais frequência. Às vezes entro em um cômodo na minha casa e sinto a unção vir sobre mim. Varia muito a intensidade. Quando ela vem muito forte, mal consigo ficar de pé. Tenho de dizer: Senhor, desliga, não aguento mais. Sei exatamente o que aquele pastor quer dizer. Fisicamente, a pessoa simplesmente não suporta a unção, porque ela é o poder. Quando ministramos aos enfermos e cativos, esse poder de cura traz resultados maravilhosos para a glória de Deus. Queridos, aqui finaliza o capítulo 6. Eu gostaria de te pedir, se esse livro tem feito a diferença na tua vida, se você tem gostado de aprender sobre a unção, sobre o poder, se inscreva no meu canal, compartilhe, dá um like lá, isso vai ajudar, o nosso canal está crescendo e mais pessoas conhecendo o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.